Salve, salve universo narrado, saudações a todos. Vamos dar um cadinho de física, vamos só um pouquinho de magnetismo, força magnética em fios condutores. Pessoal, a ideia é que a gente fazer alguns exercícios de vestibulares para a gente treinar nessa matéria. Inclusive, vamos encerrar fazendo uma questão dificílima do Enem, uma das questões mais difíceis que já apareceu no Enem, que inclusive estava errada, deveria ter sido anulada. Vai ser a última questão da nossa lista, beleza? Essa aqui é mais uma aula do projeto Físicos do YouTube, onde vários canais de física se uniram para produzir conteúdo de educação voltado para o Enem, beleza? A aula teórica dessa matéria ficou com o professor Fabris, vou deixar linkado aí para vocês, depois vocês chegam aqui para a gente fazer os exercícios juntos. Valeu! Olá pessoal, aqui é o Fabris do canal Física Fabris e o seguinte, o assunto é força magnética sobre fios que circulam corrente. Eu vou dar a teoria e o Ghisoli, Felipe Ghisoli do Universo Narrado, vai então corrigir questões aí, sobre esse assunto. Beleza? Então, tamo junto aí, abraço, projeto massa aí, Físicos do YouTube, valeu! Bem, gente, beleza. A ideia aqui é mais ou menos a seguinte, ó. Vamos brincar um pouquinho aí, então de magnetismo, né? Bom, a conversa é, lembrando rapidamente aqui então, quando a gente fala de força magnética que um fio sente, já teve até uma aula aqui no canal, onde a gente falou da força magnética que uma carga em movimento sente. Bom, mas lembra que corrente elétrica não é nada mais nada menos do que carga em movimento. Então, peraí, se corrente é carga em movimento, e se carga em movimento sente força magnética, então um fio percorrido por uma corrente deve sentir força magnética. Sim, inclusive a gente calcula a força, lembrando aqui, né, utilizando essa expressãozinha aqui, beleza? A força magnética é dada pelo produto de B seria o campo magnético, no caso, por exemplo, está aqui, coloquei um campo magnético vertical, vezes I, que é a corrente elétrica, vezes L, que é o tamanho do fio, que também está destacado aqui, vezes o seno de θ, essa é uma parte importante. Quem que é esse seno de θ, pessoal? O θ é o ângulo que o campo faz com o fio, beleza? Na verdade, é o ângulo que o campo faz com a direção da corrente, beleza? Seria interessante a gente colocar a correntezinha aqui, ó, beleza. É o ângulo que o campo faz com a direção da corrente. Mas como necessariamente, né, a corrente está andando ao longo do fio, vai ser o ângulo que o campo faz com o próprio fio. Faz sentido? Ah, beleza. Então, através dessa expressão matemática, a gente consegue calcular qual que é a força magnética que um fio sente. Beleza. Nós vamos aplicar isso aqui em algumas questões, ver como é que isso andou caindo nos vestibulares por aí. Mas vamos só analisar alguns casos particulares, já como alguns exemplos mesmos, né, para a gente se familiarizar com o uso disso. Bom, por exemplo, dá uma olhada aqui. Se liga. Nesse caso aqui, pessoal, fala para mim, quanto que vale a força magnética? Se você se lembrar bem, e lá na aulinha de força magnética em carga e movimento, a gente já conversou isso, quando a gente tinha uma coisa como essa aqui, ó, uma carga se movendo com uma velocidade que era paralela a um campo magnético, a gente discutiu nessa aula lá que a força magnética que ela sentia era nula. Você lembra disso? A força magnética era zero. Então, assim, não bastava a carga ter velocidade para sentir força magnética, né? Para interagir com o campo, essa velocidade não podia estar paralela à direção do campo. Lembra dessa conversa? Aqui vai rolar um negócio parecido. Por que vai rolar um negócio parecido? Vamos lá. Vamos escrever aqui de novo a expressão da força magnética. B, I, L, seno de θ. Bom, tem um caso interessante a gente analisar, que é o seguinte, quanto que vale o ângulo θ aqui? Voltando na figura, lembra que θ é o ângulo entre o campo e o fio, beleza? Então, vamos lá. A corrente está apontando para a direita e o campo está apontando para a direita. Então, peraí, se eu tenho dois vetores que estão assim, não tem ângulo nenhum entre eles, né? O ângulo entre eles é zero, os dois são paralelos. Ah, verdade. Então, esse aqui, pessoal, é um caso em que o θ vale zero. Mas se o θ vale zero, vamos buscar um pouquinho de trigonometria aí. Quanto que é o seno de zero? O seno de zero é zero. Ah, mas se o seno de zero é zero, significa então aqui, ó, que a força magnética vale zero. Ah, então, não basta eu ter um fio sendo percorrido por corrente elétrica
para que se manifeste uma força magnética sobre ele, né? Vai depender dessa direção, né? Essa influência do θ aqui, né? Então, dependendo do ângulo que o fio faz com o campo, pode ser que ele não sinta força. Esse aqui, inclusive, é um caso em que ele não sente força, beleza? Vamos para mais um aqui, ó, letra B. Agora a corrente está para lá. Beleza, quanto que seria o ângulo θ nesse caso? O ângulo θ nesse caso, pessoal, seria 180, ou π. Olha só, um vetor que a corrente está para um lado e o campo está para o outro. Qual que é a abertura desses dois caras? Antes era 0, agora eu peguei um vetor e coloquei para o sentido oposto. A abertura é de 180 graus, um ângulo raso. Mas tudo bem, por quê? Porque quando a gente fala de 180 graus, o seno de π, né, de 180 graus, continua sendo 0. Se o seno de π continua sendo 0, eu vou até copiar aqui, ó. Mesma coisa vai acontecer aqui. Independente do valor do campo, independente do valor da corrente, vamos colocar aqui de novo, mesma expressão aqui, ó. Se o seno de 180 é 0, mais uma vez, então, não vai ter força magnética. Então, fica atento. Só destacando esses casos, porque às vezes a gente acaba se esquecendo deles, né? E é importante você ter isso em mente. Não basta só ter um fio percorrido por uma corrente, imerso num campo, para ele sentir força magnética, não. Vai depender desse ângulozinho. E agora um caso particular aqui, então, só para a gente aquecer, terminar o aquecimento e entrar nos exercícios, eu tenho um caso aqui agora, então, em que a corrente elétrica, em que o fio é perpendicular ao campo. Então, vamos representar isso aqui. Então, deixa eu pontilhar isso aqui, ó. Então, daqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, o fio perpendicular ao campo. Esse é um caso interessante, pessoal. Vamos colocar aqui, ó, aquela expressão nossa da força magnética. Aqui agora não vai dar 0, não. Aqui, então, o ângulo entre eles, vamos destacar, o θ vale π sobre 2, né? Ou 90 graus, né? Para quem não é muito chegado nos radianos aí, beleza? 90 graus ou π sobre 2. Nesse caso, é o caso onde a força magnética é máxima, inclusive, né? Vamos destacar aqui. Por quê? Porque qual que é o valor máximo que um seno pode assumir? É 1, é ou não é? E esse aqui é o caso que interessa para a gente. O seno de 90 é igual a 1. Assume o seu valor máximo. Ah, beleza. Então, nesse caso aqui, o que a gente está vendo? Se o fio está paralelo ou antiparalelo, né, ao campo, o que seria antiparalelo? Opa, aqui, ó, corrente paralela ao campo, mesmo sentido, beleza? Mesma direção e mesmo sentido, perfeito? Corrente antiparalela, né? É um nome que pode aparecer por aí. Corrente para um lado, campo para o outro. Nesses dois casos não tem força. Para quaisquer outros ângulos que a gente for abrindo aí, vai começar a ter força, sendo que o ângulo para o qual a força magnética é máxima é o ângulo de 90 graus, porque é onde o seno é máximo. Então, vamos colocar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, a gente tem que o seno de θ assume seu valor máximo. Vamos colocar aqui, ó, seno de 90 é igual a 1. Então, esse caso aqui era só isso que eu queria destacar. É o caso em que a força magnética é máxima, beleza? Beleza, então tá bom. Então, ela é mínima quando o negócio é 0, seno igual a 0, máxima quando o seno vale 1. Perfeito? Aí você poderia me perguntar, e como é que a gente faz mesmo para descobrir para onde que essa força aponta? A regra do tapa, tem um videozinho trocando essa ideia aí, né? O seu dedão vai para onde está a velocidade da carga. O que seria a velocidade da carga? É o sentido da corrente, né, pessoal? Essa corrente convencional é como se tivesse aqui, ó, carga positiva se movendo. Então, é como se eu tivesse várias cargas subindo. Então, o dedão para onde aponta a minha carga, ou seja, para onde aponta a minha corrente, os demais dedos na direção do campo. Então, seria assim, ó, dedão aqui, não é isso? Demais dedos na direção do campo, tum, tapa para dentro. Ah, verdade. Então, esse fio aqui ia sentir uma força magnética, a gente representa assim, ó, para dentro, não é isso? Então, a gente representa essa força desse jeito. É um vetor que está entrando dentro do plano, né? Então, a mesma regra do tapa que a gente usava antes, a gente continua usando aqui. Belezinha? Então, só para a gente aquecer, aquecimento feito, então. Lembrando de alguns casos particulares onde não tem força magnética. Se eu vou mudando o ângulo, começa a aparecer força magnética. Inclusive, quando o ângulo é de 90, é onde essa força é máxima. Inclusive, para ilustrar isso, e já apareceu também em prova isso daí, vamos escrever de novo a expressão. A força magnética, ela é igual a B I L seno de θ. Então, se eu quiser ver graficamente, visualizar, né, aquilo que a gente estava construindo, vamos ver como é que aquilo faz sentido, né? Vamos estudar a força magnética em função do θ. Está aqui um gráfico. Como que a força magnética varia à medida que o θ varia? Bom, é uma função seno, então a força magnética ela depende senoidalmente do ângulo, né? Depende do seno do ângulo. Como que é o gráfico de uma função seno? Até pontilhei aqui, você conhece. O gráfico de uma função seno é aquele negócio que vai ficar oscilando assim, né? Não é isso? Ah, isso aqui é uma senoide, verdade. Desenhe só um pedacinho pra gente, só pra gente ver se faz sentido. Olha que interessante. Quando o θ vale 0, pessoal, a gente tá aqui, ó, a força magnética é nula. Aqui, onde é que a força magnética se anula de novo? Quando o θ vale quanto?
180 graus. É ou não é? Foi o que a gente fez aqui, ó. Aqui, ó. Θ igual a 180, tá aqui, força magnética é zero. Só para a gente visualizar no gráfico essas informações, né? E olha que interessante, aqui, ó, onde a força magnética é máxima, você tá vendo? Que aqui ela assume o seu valor, maior valor. Então aqui, ó, é onde a força magnética é máxima. É verdade. Que ângulo que seria esse aqui? 90, que é o que a gente acabou de fazer. Ah, tá. Então, quando o ângulo entre o fio e o campo é zero, não tem força magnética. A gente está aqui. Se eu vou aumentando o ângulo, essa força vai aumentando, 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 até chegar no seu valor máximo. Quando o ângulo entre o fio e o campo é de 90 graus, que seria esse último caso aqui. Caso da força máxima, beleza? E se eu continuar abrindo esse ângulo a partir de 90 graus, essa força diminui até zerar de novo, que seria esse outro caso aqui. Belezinha? Tranquilo. Só pra gente começar a aplicar um pouquinho a fórmula. Tamo aquecido? Tamo aquecido. Então vamos embora, vamos brincar aí. Exercícios, como é que isso aí andou caindo nas provas? Vamos lá. Na figura a seguir, um fio condutor flexível encontra-se na presença de um campo magnético constante e uniforme, perpendicular ao plano da página. Na ausência de corrente elétrica, o fio permanece na posição B. Beleza, sem corrente elétrica ele fica alinhado aqui verticalmente. Quando o fio é percorrido por certa corrente, ele assume a posição A. Então, peraí, se ele estava aqui e o fio foi parar na posição A, é porque ele sentiu uma força magnética ali, ó, empurrando ele para aquele lado. Então, vou até colocar aqui, ó, o fio seria aqui, ó, a posição B. Então, quando passa a corrente nele, ele provavelmente sentiu uma força, provavelmente não, né? Ele sentiu uma força magnética para a esquerda. Por isso que ele se desloca para aquele lado ali, para a posição A. Beleza? Então, tá. Aí ele pergunta assim, ó, para que o fio assuma a posição C, é necessário. Aí que ele fala, inverter o sentido da corrente e do campo. Inverter o sentido da corrente ou do campo. Desligar lentamente o campo. Desligar lentamente a corrente, desligar lentamente o campo e a corrente. Bom, pessoal, beleza. Vamos lá. O que nós queremos, né? Nós queremos, no fundo, inverter o sentido da força magnética. Então, vamos lá. Força magnética, B, I, L, seno de θ. Então, tá aqui a expressão. Bom, basicamente, pessoal, se eu quero que ele assuma a posição C, eu tenho que fazer uma força nele para a direita, né? Se ele está parado aqui com uma força para a esquerda, ele vai parar na posição A. Com uma força para a direita, ele vai parar na posição C. Então, é isso que a gente quer. Meu fio vai estar ali numa boa. Meu fio vai estar numa boa ali. Eu quero que ele sinta uma força magnética, ó, para a direita, é isso que a gente quer. Beleza, vamos só chutar uns valores aqui para onde a corrente está indo, só para a gente ver, né? Então, tira isso aqui por enquanto. Suponha que essa corrente está subindo, né? Então, a corrente está subindo, ou a corrente está subindo ou está descendo, né? Se o fio é vertical, só tem essas duas opções. E digamos que o campo, por exemplo, aqui, o campo magnético, tá aqui, ó. Beleza? B. Não confunda aqui, esse B é da posição B, tá? Não é B de campo magnético, não. O campo está entrando. Como que é, então, a força magnética que esse cara sente? Vai ser compatível, né? Vamos lá, corrente subindo, vertical, campo entrando. Então, plau, tapa para a esquerda. Tapa para a esquerda. Então, realmente, esse camarada aqui, ó, sente uma força magnética para a esquerda. É verídico. Beleza. Sem analisar muito, vou te dar a manha. O que você pode fazer, pessoal? Basicamente, você constatou que o que você quer é inverter o sentido da força magnética. Se a força magnética estava para a esquerda, deslocando o fio para cá, você quer que a força magnética fique para a direita. O que significa lá na cinemática? A gente usa isso muito na física, né? O que é você trocar o sentido de um vetor? É você trocar o sinal dele, né? Então, você quer que esse cara aqui, ó, vire menos a força magnética. Você quer multiplicar ele por menos 1. É ou não? O que significa você multiplicar um vetor por menos 1? Você inverter o sentido dele. Verdade. Então, olha o que você pode fazer. Para você multiplicar, né, um lado para a equação por menos 1, o outro lado também tem que ser multiplicado por menos 1. Então, você pode, por exemplo, fazer o seguinte. Você pode inverter o sentido do campo. Se você inverte o sentido do campo, você troca o B por menos B, ou seja, se o campo ao invés de estar entrando, estiver saindo, se você inverte o sentido do campo magnético, dá certo. Verdade. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, trocar o sentido da corrente, o I por menos I, beleza ou não? Então, a corrente ao invés de estar subindo, vai estar descendo. Eu não posso fazer as duas coisas simultaneamente, porque se eu inverto o sentido da corrente e inverto o sentido do campo, eu inverti um vetor, ganhei um menos aqui, ganhei um menos aqui, e inverti a corrente, ganhei um menos ali, e menos com menos vai dar mais. Então, não vai dar certo. Então, vai ficar aqui, ó, a força magnética vai acabar caindo do mesmo lado. Eu inverti as duas coisas, é ou não é? Então, olha que interessante. Só brincando um pouquinho com a cinemática, com a ideia de que inverter o sentido de um vetor é multiplicar esse cara por menos 1, a gente consegue perceber, então se eu quero que esse cara fique multiplicado por menos 1, ou o campo troca de sentido, ou o campo fica multiplicado por menos 1, ou a corrente troca de sentido.
mas não os dois simultaneamente. Se eu fizer os dois de uma vez, lembra aí. Então, esses efeitos se cancelam e a força acaba apontando para o mesmo lugar. Fica positiva. Faz sentido? Não? Ah, beleza, essa que é a ideia. Então, se você buscar aqui, ó, vai ser, no caso, a resposta, pessoal, a letra B. Inverter o sentido da corrente ou inverter o sentido do campo. Esse I tá falando que você vai fazer as duas coisas simultaneamente e aí vai dar pau. Beleza? Não? Essa aqui é a resolução mais direto ao ponto. Beleza? Mais objetiva. Agora, já que a gente está estudando e quer aprender direitinho, vamos testar isso aqui e ver que de fato é condizente. Então, isso aqui você vê que eu só analisei matematicamente a expressão. Calculista aqui, frio calculista. Beleza, marcamos o X no lugar certo. Mas vamos ver se isso aí de fato faz sentido? Então, por exemplo, vamos avaliar o que está acontecendo. Vou supor que eu mantive o sentido da corrente. Então, o caso 2 seria esse aqui, ó. Mantive o sentido da corrente. Deixa eu até colocar ele aqui, ó, um pouquinho mais para o lado. Vamos fazer os casos possíveis aí, ó. Vamos lá. E aqui eu vou inverter o sentido da corrente e manter o do campo. Beleza? Então, olha só. Desse caso, pessoal, para esse caso aqui, eu mantive o sentido da corrente e vou, então, trocar o sentido do campo. Ao invés do campo estar entrando no plano da página, ele vai estar saindo. Ah, tá. Então, o que eu fiz aqui foi trocar o sentido do campo. Ou seja, multipliquei o B por menos 1, inverti o sentido do campo magnético. Beleza? Para onde que vai ter essa força? Vamos lá. Dedão para cima, para onde aponta a corrente, e os demais dedos para onde aponta o campo. O campo, no caso aí, pessoal, para vocês, né, ele está saindo do plano, né? Se eu fosse fazer aqui na minha referência, você tem que fazer essa regrinha, não tem como não. Aponta aí, direitinho, tá? Para onde que está a corrente, o seu dedão vai para onde que está a corrente, os demais dedos para onde que está o seu campo. Você vai ver que isso aí vai dar um tapa, pessoal, no sentido realmente de jogar esse fio para cá. Ah, então rolou o que a gente queria. Olha só, se eu inverto o sentido do campo, é o que a gente fez aqui, eu acabo invertendo o sentido da força. Antes ela era para a esquerda, agora ela está para a direita. É aquilo. Se eu multiplico esse cara por menos 1, inverto esse vetor, esse fica multiplicado por menos 1. Ele inverte também. Pô, beleza, tranquilo. Outra coisa que poderíamos fazer, como eu disse, a partir desse cara aqui, mantém o sentido do campo. Não vou trocar o sentido do campo. Beleza, então o campo vai continuar aqui, ó, entrando no plano da página. Eu vou trocar o sentido da corrente. Ao invés de ela estar subindo, ela vai estar descendo. Perfeito, aplica aí. De novo, regra do tapa, beleza? Então, agora você vai ter um campo entrando, a sua corrente não está mais subindo, está descendo, você vai constatar que, o tapinha é para a direita também. Pô, bicho, tapinha para a direita. É mesmo. Então, mais uma vez aqui, ó. Eu inverti a corrente, estava descendo, subindo, agora descendo, percebi que a força também trocou sentido. Suave, já sacou a ideia, né? Fica de exercício, então, eu estou só mostrando aqui, né, no desenho, no diagrama, para a gente treinar um pouquinho, que isso que eu falei faz sentido. Fica de exercício para você ver que se você inverter os dois simultaneamente, vou deixar isso aí para você fazer, você trocar tanto a corrente quanto o sentido do campo, você vai ver que, na verdade, você vai ganhar uma força para o mesmo lado, né? Que é essa ideia que eu te falei, desses efeitos se cancelarem. Tudo bem? Beleza, mas já marcamos aí o gabarito no lugar certo. Fechou ou não? Tranquilo. Você fala, tá, essa aí foi mais teórica, foi facinho. Pois é, nós vamos aquecendo, né? O nível é gradativo mesmo. Próxima questão, essa aqui é mais legal. Uma barra uniforme condutora de massa 100 gramas e comprimento meio metro foi posicionada entre duas superfícies rugosas. A barra permanece em repouso quando uma corrente elétrica de 2 amperes a atravessa na presença de um campo magnético de modo 1 Tesla constante, que aponta para dentro do plano da figura. Tá aqui os vetores, né? Isso significa o x. Com base nessa informação, determine o módulo e o sentido da força de atrito resultante que atua na barra. Perfeito, pessoal. Vamos lá, então. Qual que é a ideia? A ideia aqui, vamos destacar algumas coisas importantes aqui, então, né? Basicamente, o importante mesmo é que a barra aqui, ó, permanece em repouso, né? Quais vão ser as forças, pessoal, que vão atuar nessa barra aí a princípio? Vou destacar ela aqui, ó. Beleza? Então, de cara, ela tem um peso, tem massa, então vai ter um peso. Pô, verdade. Quanto que vale a massa? Vamos lá. 100 gramas, mesma coisa que 0,1 quilogramas, né? O peso é mg. Então, a hora que eu fizer m, 0,1 vezes g, que é 10, 0,1 vezes 10 vai dar 1 newton. Falar a verdade, 1 newton. Aí eu vou ter uma força magnética. Para onde que vai ter essa força magnética? De novo, regra do tapa. Dedão no sentido da corrente, vou desenhar aqui assim, ó. A corrente está para cá, ó. Vamos lá. A corrente está para cá. Então, mete aí. Dedão no sentido da corrente. Mandei o dedão no sentido da corrente. Indicador e demais dedos no sentido do campo. Você vê que o tapa vai estar para baixo. Caramba, é mesmo. O tapa vai estar para baixo. Então, a força magnética, ó, vai estar para baixo também. E vamos calcular ela aqui de uma vez? Como é que eu calculo a força magnética? B, I, L,
seno θ, que vai dar, no caso, o B, que ele falou que é 1, o I é 2, o L é meio metro, aqui, ó, 0,5 metros, meio metro, vezes o seno de quanto? De 90, né, pessoal? Porque se o fio está aqui e o campo está perpendicular ao plano, aqui, ó, qual que é o ângulo entre eles? Está aqui, ó, 90 graus, é ou não é? 90 graus. Beleza, seno de 90 é 1, então isso aqui vai dar simplesmente 1 newton. Ficou fácil a conta, né? Então, só destacar esse cara aqui, ó, vale 1, 2 cortou com 2, deu 1 newton. Beleza, força magnética deu 1 newton. Então, o que você sabe, pessoal? Você tem 2 newtons de força querendo empurrar essa barra para baixo. Vamos colocar ela aqui, ó. Então, aqui, ó. Pá, pá, pá. Beleza. Nossa barra tá aqui, ó. Então, você tem uma força total jogando ela para baixo de 2 newtons, que é o peso, 1 newton, mais a força magnética, outro newton, beleza? Então, para onde tentar ser o atrito? Ela está em contato aqui com as paredes. Então, o atrito, contrariando a tendência de movimento, a tendência é ela ser jogada para baixo por essas forças, o atrito se manifesta nas duas paredes. Vamos colocar aqui, ó, FAT e FAT, de modo a segurar essa barra. Então, tá aqui, ó, FAT e FAT. Se a barra está parada, se ela está em equilíbrio, essa força resultante tem que ser zero. Então, o que nós vamos equacionar é que 2 FAT tem que dar igual a força para baixo, 2 newtons, consequentemente, a força de atrito tem que valer 1 newton, beleza? Então, tá aqui, ó, força de atrito, 1 newton para cima. Tranquilidade ou não? Beleza? Deixa eu ver se não é uma unidade aqui, não. Tranquilaço, de boa. Morreu. Suave, não? Tranquilo. Agora a próxima é massa. Na próxima você vai ter que pensar um pouquinho mais. Vamos lá. Terceira questão já, hein? Em uma espira condutora triangular... Ah, não, peraí. Importante. Você tá aqui? Vem comigo até aqui. Aproveita e deixa o seu dedo no like aí, velho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui, que a gente tá fazendo um trampo muito show, velho. Você não vai querer perder nenhum vídeo. Continuando, então. Em uma espira condutora triangular equilátera, rígida e homogênea, essa aqui vai ser legal, nós vamos falar de dinâmica, não, essa vai ser maneira. Com lado medindo 18 centímetros e massa igual a 4 gramas, circula uma corrente elétrica de 6 amperes. No sentido anti-horário, ele deu para a gente que a corrente aqui desce, sobe ali, beleza. Ok. No sentido anti-horário, beleza. A espira está presa ao teto por 2 cordas isolantes, ideais e de comprimentos iguais, de modo que todo o conjunto fique em equilíbrio num plano vertical. Na mesma região, existe um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 0,05 Tesla, que atravessa perpendicularmente o plano da espira. Conforme indicado no desenho, ele fala, então, a gravidade é 10, qual que é a força de tração em cada corda? Putz, essa é difícil, hein, galera? Olha só. Basicamente, você tem os 2 fios prendendo a parada lá no teto. Você sabe que esses fios aí vão estar tensionados. E vou colocar aqui, sei lá, de verde a nossa estrutura ali, então, triangular. E é um triângulo equilátero. Isso aí vai ser importante. Essa simetria vai ser... Aí tem uma corrente aí circulando e tal, mas vamos lá. A princípio, quais são as forças que atuam aqui? Ó? Tem uma tensão aqui e uma tensão aqui. Com o objeto assimétrico, os fios iguais e tal, vamos admitir. Está tudo distribuído igualzinho, igual 6 centímetros para um lado, 6 para o outro. Então, não tem por que a tensão num fio ser maior do que no outro. Então, beleza, as tensões são iguais. O que mais tem de força, pessoal? Tem o peso dessa barra. Vamos colocar aqui embaixo. Peso, que está mais ou menos fácil a gente colocar aqui, né? Peso é mg. A massa é 4 gramas, que é 4 vezes 10 a menos 3 quilogramas, vezes 10. mg, né? Massa vezes gravidade. Perfeito? Então tá. Então esse peso ficou sendo 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Perfeito. Aí tem umas forças magnéticas, né? Porque você tem aqui, ó, fio percorrido por corrente dentro de campo, os ângulos malucos ali. Você fala, nossa senhora, esse aqui vai ser difícil, hein, velho? Vai, essa parte aqui é um pouquinho mais difícil. Agora, vamos lá, vou calcular com vocês aqui uma parada aqui importante. Que é, deixa esse desenho aí, vamos pensar agora só nos fios aqui, né? Só na parte do magnetismo aqui agora. Bom, qual que é a parte importante aqui, pessoal? Vamos lá, ó. Vê se você concorda comigo. Então, a corrente aqui está assim, 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 com um campo magnético perpendicular, penetrando no plano da página. Tá? Desenha como que é a força magnética. Como é que eu faço mesmo? Regra do tapa, velho. Dedão para onde que está a corrente e os demais dedos para onde que está o campo. Esses dedos vão estar sempre entrando no plano da página, porque o campo está entrando o tempo inteiro. Não é isso? Beleza. Então, por exemplo, para esse cara aqui, se eu meter meu dedão ali com o campo, vai dar um tapa aqui assim, ó. Vai dar um tapa aqui assim. Perpendicular, tá? Perpendicular a esse fio. Por que é perpendicular? Essa é uma propriedade, tá, pessoal? Da força magnética. Deixa eu colocar aqui, ó, Fzinho.
beleza? Essa é uma propriedade da força magnética, é o quê? Vamos voltar lá na expressão dela. Olha ela aqui. Ela é sempre perpendicular, tá, pessoal? Sempre perpendicular ao B e ao I. E o I, no caso, é a direção do fio. Então, isso sempre acontece. A força magnética é sempre perpendicular, tanto ao campo, quanto à corrente, quanto ao fio. Tudo bem? Por isso que eu sei que vai ser perpendicular. Ah, tá. Então, beleza. Não tá roubando, né? Jamais. Que isso, gente? Sou honesto. Trabalhador brasileiro, entendeu? Pago as contas tudo em dia. Tô devendo ninguém, graças a Deus. Beleza, por que você aumentou isso aí? Porque vai ficar mais fácil de visualizar uma parada aqui. Beleza, então tá aqui, ó. A força magnética aqui tá assim. Beleza? Força magnética tá assim. No cara de cima lá, então, campo entrando, corrente aqui, ó, plau, tapa pra baixo. Ah, tapa pra baixo, vai dar então uma força aqui assim. Beleza ou não? Tranquilo? E aqui nesse camarada, corrente aqui, campo entrando, tá esquisito de fazer? Faz aí, velho, não deixa de fazer não. A força vai estar pra cá. Belezinha? Pessoal, por que eu chamei todo mundo de F? Eu posso chamar todo mundo de F? Até posso, sabe por quê? Porque a corrente que passa aqui, a mesma que passa aqui, é a mesma que passa aqui. Então, pensa na expressão da força. Então, a expressão da força magnética, ela é B, I, L, seno de θ. Esses três pedaços de fio, pessoal, têm o mesmo tamanho. Por quê? Porque o triângulo é equilátero. Significa que esse tamanho é igual a esse tamanho é igual a esse tamanho. Essa é a definição de um triângulo equilátero. Ah, beleza. Então, constatei que todo mundo aqui, ó, tem o mesmo L. Tem a mesma corrente que passa aqui é a que sobe ali. Não é verdade? Mesma corrente, então o mesmo I. E é o mesmo campo magnético que age em todo mundo. Verdade. E todo mundo aqui é perpendicular ao campo, porque o fio está nesse plano e o campo está o quê? Perpendicular ao plano. O θ para todo mundo é 90 e o seno de 90 é 1. Ué, é o mesmo B. Todo mundo passa a mesma corrente, todos os fios têm o mesmo tamanho, então, enfim, todo mundo vai sentir a mesma força. Que dá até para a gente calcular, se a gente quiser, porque ele deu o valor do campo. Ele deu, olha a sacanagem da questão, né? Ele deu o valor do campo, deu o valor do L, né? Você fala, não, então eu consigo calcular, já aqui, ó, B e L, eu consigo calcular a força. Consegue, mas não é necessário, pessoal. Nesse caso, para uma figura como essa aqui, essas três forças vão se anular. Aqui, ó, 60, 60 e 60. Falando, mentira, velho, não vai não, duvido, vai se anular, velho. Como é que eu posso identificar isso? De três jeitos, tem três formas de você identificar isso. Primeiro, se você pegar esses três vetores aqui, com esses ângulos de 60, você consegue ver que esses três caras, pessoal, eles fecham um polígono, né? Então, você pode pegar, por exemplo, sei lá, esse vetor, somar com esse vetor, você vai ver que vai dar o oposto dele. Por exemplo, é aqui, ó, F, que seria esse cara aqui, beleza? F. Somo com esse cara aqui, ó, que é um camarada que vai estar para baixo aqui assim, ó. Então, somo com um camarada que vai estar para baixo assim, ó. F. Beleza? Eu vou ver que vai dar exatamente esse camarada aqui. Beleza? Olha, peraí, se eu tenho três vetores fechando um polígono, então aqui, ó. Esse cara aqui ficou menorzinho, né? Vamos lá. Seria assim, ó. F. Beleza. E F. Então, tá aqui. Se os três vetores, pessoal, fecham um polígono, significa que a resultante entre eles é zero. Então, aqui, ó. 60, 60 e 60. Você fala, não, velho, não sabia dessa aí não. Se os três vetores fecham um polígono, o resultante deles é zero? Sim, o resultante é zero. Se você não está muito familiarizado com isso, fala, não, que estranho. Faz de um outro jeito aqui, ó. Decompõe as forças, tem que funcionar. Eu vou desenhar essas forças todas no mesmo ponto, ó. É um cara para baixo, F. Então, desenhei qual? Desenhei esse camarada, tá? Vou desenhar agora esse. Tem esse camarada aqui, F. Beleza. E tem agora esse camarada aqui. Vou desenhar ele aqui assim, ó. Então, vou desenhar todos no mesmo ponto, que vai ficar mais fácil da gente enxergar a decomposição que a gente vai ter que fazer. Então, aqui, ó. F. Perfeito. Beleza. Então, pessoal, os ângulos são todos iguais aqui, ó, de 120, né? 120, 120, 120. Por que 120? É 360 sobre 3. 360 sobre 3 é 120. Por que tem que ser 120? Porque é tudo simétrico aqui, né? Os ângulos são todos iguais, o triângulo é equilátero, então, consequentemente, esse ângulo é esse igual a esse. Ah, tá. Os ângulos são todos 120. Beleza, mas vou desmanchar isso aqui por enquanto. Vamos lá, eu quero ver a resultante desses três caras. Como é que eu vejo? Vamos decompor. Se você não conseguiu visualizar aqui, vai na decomposição que tem que rolar. Então, traça a horizontal, traça a vertical e vamos embora. Pera aí, lembra que esse ângulo aqui, ele era um ângulo de 120? É verdade. Isso aqui vai partir ele no meio. Significa que o ângulozinho que vai ficar aqui vai ser um ângulozinho de 60. Pode ser 60 aqui e 60 aqui. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, vamos decompor esses vetores. Vamos decompor esses vetores aqui, ó, em componente vertical e componente horizontal. Pode ser? Beleza. Esses caras vão ter uma componente horizontal aqui, ó, que eu vou chamar simplesmente de Fx. Beleza? Fx. E esse cara vai ter uma componente Fx também. É a mesma componente, pessoal. Então, essas forças já vão se anular no horizontal. Sem eu fazer esforço, olha o que aconteceu.
a força resultante em x é igual a zero. Porque se esse F é igual a esse F e esse ângulo é igual a esse ângulo, é óbvio que essa componente tem que ser igual a essa componente, né? Para quem já está mais ligado na trigonometria, essa componente, inclusive, se você quiser calcular, ela vale F vezes o seno do 60, né? E aqui também é F vezes o seno de 60, né? A componente que vem sem o ângulo de 60, a gente pode gravar assim. Esse fx aqui, então, vai ser F vezes o seno desse ângulo de 60, beleza? Componente sem o ângulo. Do lado de cá, a mesma coisa, né, pessoal? Então, aqui, ó, esse cara vem sem o ângulo, decompõe esse fx, fica sendo F seno de 60, e, de fato, ficou apertadinho aqui, mas uma componente anula a outra. Ah, tá. Então, de fato, a força resultante na horizontal é zero. Beleza, a gente nem precisou fazer muito esforço para isso, né? Verdade, então a força resultante na horizontal é zero. Beleza, vamos avaliar agora na vertical. Quanto fica sendo essa componente Fy? Bom, essa componente Fy é F vezes o cosseno de 60, a componente que está colada com o ângulo de 60, não é isso? Beleza, eu vou colocar essa parte aqui em cima. Ó. Então, o nosso Fy... ele fica sendo F cosseno de 60. Mas cosseno de 60, pessoal, é meio, tá? Pelo menos até ontem estava sendo. O mundo está mudando muito rápido, né? Mas, enfim. Isso aqui dá meio, beleza? Então, fica assim, pessoal. 2Fy é igual a F, né? Que, ó, multiplica por 2 os dois lados da equação. 2Fy é igual a F. Tá, mas o que isso quer dizer, 2Fy igual a F? Uai, 2Fy é exatamente a força resultante aqui, porque eu tenho Fy de um cara e Fy do mesmo cara, né? Essas duas componentes são iguais, F vezes o seno de 60. Então, se eu tenho aqui, ó, F sobre 2 de um lado e F sobre 2 do outro, então eu vou ter F, é isso que está escrito aqui. Então, 2 vezes o Fy, a força resultante na vertical das componentes dessas duas forças aqui, vai dar exatamente quanto? Opa, das componentes desses dois caras, né? Vai dar exatamente F. Mas peraí, F é exatamente a força que a gente não estava mexendo, que está apontando para baixo. Ué, então o que acabou de acontecer também? A força resultante em Y também é nula. As forças também se anularam em Y. É ou não é? Então, as componentes verticais das forças desses caras se somam, vai dar 2Fy, mas em módulo, o 2Fy é exatamente igual ao F, que aparece aqui. Perfeito? Então, enfim, isso aqui vai acabar anulando com esses camaradas. Tranquilão? Então, no fundo, realmente tudo se anulou. Essas três forças aqui complicadas do magnetismo se anularam, beleza? Então, se eu quiser achar a resultante, eu posso desenhar, é só isso aqui que vai importar. Para que esse cara fique em equilíbrio, como as forças magnéticas todas deram resultante nula, basta que 2T, que são as forças que estão para cima, seja igual ao peso que está para baixo. Ou seja, se 2T tem que ser igual a P, então o nosso T tem que ser o quê? Metade do peso. Uma metade do peso está fácil. O peso a gente já calculou, 4 vezes 10 a menos 2, metade de 4 vai dar simplesmente 2. 2 vezes 10 a menos 2, 0,02 newtons. Louca essa, hein, velho? Essa aqui é uma questão legal. Essa aqui já é um pouquinho mais difícil. Exige um bocado de raciocínio, exige um domínio legal da parte dos vetores, da dinâmica. Questão massa. Tranquilão? Beleza? Então, vamos fechar com chave de ouro. Agora sim, a questão do Enem 2013. Nós vamos resolver e ver que ela tem uns probleminhas aí, tá? Uma questão meio zoada. E a gente vai entender o porquê já já. Vamos lá. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica I igual a 6 A percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros. Então, aqui, ó, a corrente vai subir, beleza? Vou desenhar essa barra aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar a barra aqui. Beleza. Cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica K igual a 5 vezes 10 a menos 2 Newton por centímetro. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme perpendicular ao plano. Está aqui o campo magnético. Quando acionado o botão, a barra sai da posição de equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atinge a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. Beleza. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente. Pessoal, beleza, assim, o que acontece, né? O que a gente vai constatar? Então, vamos lá, ó. Primeiro, vamos achar para onde que aponta a força magnética, pode ser? Olha só, a corrente está aqui, ó, subindo. Se a corrente está subindo, dedão no sentido da corrente, para cima. E o campo magnético está entrando no plano. Na hora que você fizer o tapa, você vai constatar, pessoal, que a força magnética vai estar para cá, ó, para a esquerda. Ah, beleza, força magnética está para a esquerda. Então, a força magnética, aqui seria a posição de equilíbrio, né? A força magnética pega e puxa, começa a fazer com que essa barra comece a se deslocar para a esquerda, até ela bater aqui, né, na catraca e abrir a porta.
Essa aqui é a estrutura. Só que essa mola começa a puxar de volta. Puxar de volta, verdade, começa a aparecer uma força elástica. Pô, a mola começa a se deformar, vamos até escrever. Força elástica, lei de Hooke. É K vezes ΔX, né? ΔX é o tanto que a mola fica deformada, né? Aí, vamos lá. O que a gente vai ter que assumir aqui, que é a parte problemática da questão? Então, tá aqui, ó. Minha barra tá aqui, vou colocar ela de laranja para representar. Então, a barra pega e chega nessa posição aqui. Beleza? Então, a barra chega nessa posição aqui, bate ali, abre a porta, rolou o que queria. Então, o que seria o ΔX, pessoal? O ΔX, o tanto que a mola fica deformada, é isso aqui. É o tanto que a barra se desloca. Que dá para a gente calcular utilizando a velocidade média, né? Então, aqui, essa parte aqui está tranquila. Então, a velocidade média, ela é o tanto que a posição muda no tempo. Então, esse meu ΔX, que representa o tanto que essa barra andou, fica sendo velocidade média vezes ΔT. Que está fácil de fazer essa conta. Então, a velocidade média é 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Vezes o tempo, 6 milissegundos. Cuidado, 6 mili é 10 a menos 3, né? 1 milímetro, 10 a menos 3 o metro. Miligrama, 10 a menos 3 a grama. Mili é a milésima parte de qualquer coisa, né? Então, a milésima é 1 sobre 1000. Tranquilão? Fechou. Então, corta segundo com segundo. O que você vai achar? Que esse ΔT, desculpa, que o ΔX já vai dar em metro mesmo, né? Vai dar 5 vezes 6, 30 vezes 10 a menos 3, ou 3 vezes 10 a menos 2, ok? 3 vezes a menos 2. Lembrando que isso aqui, né, pessoal, 10 a menos 2 metros é a centésima parte do metro. 1 sobre 100 do metro, né? A centésima parte da coisa é centi daquela coisa. Esse aqui é o centímetro, pô. É ou não é? Beleza? Ah, tá. Então, esse ΔX, se você quiser, você pode escrever assim. ΔX é igual a 3 centímetros. Beleza? Bom, posto que você tem esse ΔX, você consegue calcular essa força elástica, que é kΔX. Quer ver? Vamos colocar ela aqui, ó. Então, a força elástica, lei de Hooke, é a constante da mola vezes o tanto que a mola está deformada. E a constante da mola é 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro, tá? 5 vezes 10 a menos 2 newtons por centímetro, vezes o ΔX aqui, que é quanto? 3 centímetros. Já entendeu porque eu quis escrever em centímetro, né? Porque eu já enxerguei lá no texto que ele deu a constante da mola não em Newton por metro, que é o mais comum, mas em Newton por centímetro. Então, já é interessante que a gente coloque esse deslocamento em centímetros, a unidade corta, você vai ter uma força em Newton, que é o que você quer. Beleza, então essa força elástica fica sendo 3 vezes 5, 15. 15 vezes 10. Opa, vezes 10 a menos 2 newtons. Beleza? Então tá. Isso eu vou dar força elástica. Então tá aqui, ó. Você tem uma força elástica. Vamos colocar aqui, ó, que vale, então, 15 vezes 10 a menos 2 newtons. Em que posição? Nessa posição, tá? Quando a barra tá aqui. Beleza. E a força magnética, pessoal? Aí é uma parte estranha que não tem como, não tem por que a gente inferir que essa força magnética vai anular essa força elástica. Ele não fala que aqui seria uma posição de equilíbrio, não fala absolutamente nada. Mas para você conseguir fazer a questão, você não consegue sair da posição daqui. Então, esse foi um erro na questão. Não fazia um sentido físico se assumir isso, essa questão deveria ter sido anulada. Não tenho certeza, mas acredito que eles não anularam ela, mas enfim. É isso. Você precisa falar aqui que a força magnética anula com a força elástica e é a partir dessa igualdade que se obtém a expressão para o campo magnético, como a gente vai ver. Mas não tem por que se afirmar isso. Você poderia pensar, como é que eu vou saber que aqui a força magnética tinha que ser igual? Não tem como, não tem nada físico que permita a gente concluir isso, por isso o problema da questão. Mas ok, então vamos lá. Então vamos calcular a força magnética. Força magnética no fio a gente sabe B, I, L, seno de θ. Já perceba aí, o fio está aqui e o campo está aqui, ó, perpendicular ao plano. Ângulo entre eles, 90. Beleza? Verdade. Então esse seno de 90 vai dar 1. Vamos destacar aí. Beleza, então essa força ficou sendo B. Quem é o B? Vamos caçar ele aí. Ah, não, o B é o que a gente quer. B é o que a gente quer. Beleza. Quem é o B, né? Se fosse fácil assim, então a força magnética vai ser B vezes I, que é a corrente elétrica, essa a gente tem, 6 amperes, vezes L, 5 centímetros, beleza? Então, 6 amperes vezes L, 5 centímetros. Vai ter que botar isso aqui em unidade no SI, 5 centímetros, 5 vezes 10 a menos 2 metros, beleza? E aí a gente escreve essa equação que não tem nenhum sentido físico, não tem porquê isso aqui acontecer, mas para a questão funcionar você tem que fazer isso. Força resultante é zero, então a gente vai falar que a força magnética tem que anular com a força elástica. Porque sabe-se lá, né? Essa questão ficou com essa ponta aí, faltou amarrar isso. Então vai lá, vai ficar assim, pessoal. B vezes 6 vezes 5 vezes 10 a menos 2, que é a força magnética, e o B é o que a gente quer, né?
vezes 6, vezes 5, vezes 10 a menos 2, tem que ser igual a força elástica, a gente calculou bonitinho já. 15 vezes 10 a menos 2. 15 vezes 10 a menos 2. Divide tudo por 10 a menos 2. Esse cara mata esse. Como é que fica, então, sua conta? Que B vezes 6, vamos deixar assim, é igual a 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 deu 3, beleza? Então, morreu o seu B, seu campo magnético, 3/6, meio, 0,5 Tesla, beleza? Saiu no SI bonitinho. Então, 0,5 Tesla, 5 vezes 10 a menos 1, esse aqui é o gabarito, mas, como eu disse, tem esse passo aqui que não tem sentido, faltou coisa no texto, para que a gente pudesse inferir de um jeito correto fisicamente isso daqui. Beleza? Tranquilo, tá aí, pessoal, questãozinha do Enem 2013, uma questão legal, difícil, envolve várias coisas, mas que ficou com esse buraco aí, ficou com essa ponta solta. Fechou? Como sempre, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Deu pra gente discutir um bocado de coisa aqui sobre força magnética em fios. E, mais uma vez, se você curtiu o vídeo, o jeito de você fazer isso é me contando aí nos comentários e deixando seu like aí pro YouTube entender que esse aqui é um conteúdo massa. Muito obrigado pela atenção de todos. Beijão pra vocês, até a próxima aí. Tchau, tchau.